Então, pessoal, chegamos à nossa aula prática. Então, onde nós vamos produzir, a partir de uma pesquisa histórica, de fatos da história de Tangará da Serra ao esboço de um curta-metragem. Não vamos chegar à criatura do curta-metragem porque isso demora meses, até, dependendo da história, pode durar até um ano. Depende do escritor e da sua dedicação ao roteiro. No nosso caso, vamos apenas focar na pesquisa para que se chegue a esse roteiro. Vamos lá, então? Antes de entendermos, precisamos escolher o que tipo de filme nós vamos fazer. São 3 tipos de filmes. Temos o longa-metragem, que é aquele que vocês sempre encontram nos cinemas, e o curta-metragem. No Brasil, ainda temos dividido em três: curta-metragem, média-metragem e longa-metragem. Todos vão de acordo com a quantidade de tempo que cada filme possui para que ele ser considerado uma coisa ou outra. Então, um curta-metragem é um filme de pouca duração, ok? No Brasil, a lei do curta determina que ele tem até 15 minutos. Só que, se você, por exemplo, quiser escrever um curta no Oscar, vamos pensar grande, ele pode ter até 1 hora de duração. Ok? Já no Brasil, de 15 até 1h10 mais ou menos, é chamado de média-metragem. Tá? Entendido isso, vamos para a nossa pesquisa. Rodando a ideia. Tá? A ideia. O que vem ser a ideia? A ideia é aquele insight que você tem para você conseguir chegar e criar a sua história. Tá? A nossa ideia é a seguinte: curta-metragem contando a história de uma família de pioneiros tangarenses. Esse curta ele deve iniciar com a decisão de migrar, ou seja, o início dele vai ser quando lá no outro estado, ela decidiu, vou até um lugar bom lá em Mato Grosso, vou para lá. Tá? O meio deve ser sobre a viagem, o trajeto daqui. Então, o foco nosso não vai ser a vida em Tangará da Serra no começo dela, e sim a dificuldade de chegar até ela, compreenderam? Então, e o desfecho é essa chegada. Por que essa ideia? Essa ideia ela vem porque se existe um conhecimento prévio sobre o assunto, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, são várias, vão rodando. Agora, no caso, a pesquisa, certo? A pesquisa, depois que eu tive uma ideia, eu vou pesquisar, mas pode ser também que a minha ideia seja a partir de uma pesquisa. Eu pesquisei algo, como eu sou da cidade, eu conheço um pouco da história dela, principalmente sendo parente de pioneiros, daqueles que chegaram naquele período. Então eu tenho uma noção. Mas vamos considerar que você chegou o ano passado e quer contar essa história. Você vai precisar primeiro pesquisar, para depois você ter uma ideia de como poderia ser o seu filme ou não. Tá? Então, por de pesquisas prévias, o que eu encontro? Em 1959, o povoado surge pelo loteamento das glebas Santa Fé, Esmeralda e Juntinho. Tá? Elas eram localizadas no município de Barra do Bugres. Essas glebas eram aqui onde hoje é a cidade de Tangará da Serra. Então, elas eram espalhadas por esse espaço urbano aqui. E elas vão dar origem ao que? Ao distrito de Tangará da Serra, mais à frente. Tá? Júlio Martinez, Dr. Fábio Liceri e Joaquim Oleia, atraídos pela excelente condição do clima do solo, ou seja, eles procuraram solo fértil, já que nas regiões onde as produções agrícolas ocorriam, elas já estavam escassas, os solos escassos, eles precisavam procurar novos períodos. Então, já existia já existiam algumas pessoas que vieram para cá e descobriram esse solo mais fértil. Então, contato com ele. Então, foram convidando tal, e essas três pessoas, elas vieram atrás, elas formaram a Sociedade Imobiliária Tupã, que é uma associação da época que foram organizando e loteando espaços, pequenos sítios e loteamentos para as pessoas pudessem vir para cá. Tá? Essa fonte é tirada do próprio site da cidade. Observem, pesquisa pelo site da cidade, eu tenho o quê? Uma fonte, a fonte, tá bom? Que é outro ponto que a gente vai ver. Tá? Outra parte da pesquisa. Em 65, 5 anos após ter iniciado a colonização, havia em Tangará da Serra cerca de 3.000 habitantes.
1000 na área urbana e 2000. Então, já tinha um distrito não, tinha uma área urbana, não era distrito ainda, o distrito vai ser em 69. Uma área urbana que já juntavam 1000 pessoas e outras 2.000 pessoas em volta desse distrito, formando, dessa gleba, no caso, dessas glebas, né, que as três nós falamos, formando Tangará da Serra. A gleba Tangará da Serra englobava tudo isso. Vamos voltando à nossa pesquisa, as fontes. Qual vai ser a fonte que vai ser utilizada? No caso, eu escolhi o livro Famílias e Natureza, do Carlos Ednei, que é um professor, tá, pesquisador aqui da cidade, que ele fez praticamente fez a pesquisa para nós. Tá? Então, a partir do livro dá para a gente fazer muitas coisas. O que ele fez? Ele pesquisou em atas de fundação, ele pesquisou em escrituras da própria igreja, batismo, essas coisas, tudo ele buscou para conseguir juntar fontes e recontar essa história do início de Tangará da Serra, do seu período pré-município, na verdade, do seu período pré-distrito mesmo. Lembra, as pessoas vão chegar lá em 59, somente 69, 10 anos depois, é que vai se transformar no distrito de Tangará da Serra, para que em 76 ele venha a se emancipar. Tá? Então, o livro é esse, né? Famílias e Natureza, as relações entre famílias e ambiente na colonização da Tangará da Serra. Ele faz um aparato, principalmente na questão do ambiente, das pessoas, por que as pessoas vieram para cá. Então, tudo isso ele faz, que é o que nós necessitamos para o nosso curta. Rodando novamente a nossa roda, voltamos à pesquisa. Observem aí, ó, eu comecei pela pesquisa, nesse caso aqui, e vou voltar para a pesquisa, porque eu não tenho dados suficientes ainda. Então, eu fui lá, pesquisei, para eu conseguir isso aqui, conseguisse uma fonte, uma ideia. Então, eu tive uma ideia, eu fui atrás da pesquisa para conseguir uma fonte, agora consegui uma fonte, eu vou fazer o quê? Eu vou me aprofundar nessa fonte, porque em cima dessa fonte eu vou conseguir. Então, eu tenho uma fonte, um livro, no caso, Famílias e Natureza, que ele já nos dá o que a gente precisa. Então, nos aprofundamos nele para a gente conseguir algumas ideias melhores para formarmos o nosso roteiro. Tá. As famílias que vêm para Tangará da Serra são aquelas que seguem o roteiro do movimento migratório do Brasil, geralmente do Nordeste. São paulistas que foram para o norte novo do Paraná, em busca de ouro verde. São mineiros que migraram para São Paulo e depois para o Paraná. Ou paulistas e paranaenses que foram para o atual Mato Grosso do Sul e depois chegaram em Tangará da Serra. Observe tantos lugares diferentes que essas pessoas foram chegando aqui para Tangará da Serra. Tá? Esse é um trecho na parte 84 do livro do Carlos Ednei. Outra parte que eu peguei importante para nós. Ó, as famílias que vieram para Tangará da Serra, motivadas pela esperança da posse da terra. Então, observe. As pessoas que nós vamos... esse personagem que a gente vai criar a partir dessas informações, ele estava em busca de terra, de posse de terra. Provavelmente ele poderia ser um poceiro, um arrendatário lá no Paraná, São Paulo, né? E ou Mato Grosso do Sul, ou mesmo Minas Gerais. E quando veio para cá, ele já veio com essa posse da terra. Tá? Motivados pela experiência na posse da terra, seguiram a rota do café, mesmo que, quando chegaram no Vale do Sepituba, tenham se dedicado à lavoura branca. A lavoura branca, pessoal, são os outros plantios, o feijão, o arroz, para que haja um preparativo da terra para o plantio do café. Então, primeiro o desmatamento, eu não tenho como eu desmatar e já plantar o café, porque eu preciso da terra limpa, totalmente limpa, para eu poder fazer a colheita desse café. Então, a colheita branca, até que essas toras, esses tocos que estão ali são totalmente retirados daquele ambiente de plantio para depois ser colocado o café. Em seguida, separa o plantio do café, beleza? Essa parte já está logo pertinho ali, 85. Por que eu peguei essas partes em si? Eu peguei essas partes em si porque nós temos nosso trabalho não é contar a viagem até Tangará. Então, nós temos primeiro encontrar esses períodos dos motivos que levaram as pessoas a virem para cá, lá no primeiro ponto. Tá, ó,
achei um personagem aqui, não quer dizer que a gente vai usar ele, ó. Gabriel Constâncio Ramos, mineiro de Tarumirim, mas procedente de Itaiome. Relata os motivos de sua mudança para Tangará da Serra em 1968, como sendo influência de parentes e esperança de uma vida melhor. Então, eles vieram, o que as pessoas vieram para cá? Foram influenciados, as pessoas dizendo que, opa, lá a terra é boa, podem vir para cá, que vocês vão se dar bem, e as pessoas começaram a ir para cá. Continuando, ó, em 69 é criado o Distrito Tangará da Serra, subordinado ao município de Barra do Bugres, do qual se emancipa em 13 de maio de 76. Então, observe, de 69 até 76 a criação. Essa informação também eu tirei do site da cidade. Tá, agora, bom, depois que nós organizamos essas pesquisas, claro, ó, eu não coloquei tudo ali, mas também tem a questão da dificuldade das pessoas em subirem a serra. Tá? A serra era o principal problema que nós vamos pegar para o curta, é a questão do acesso pela serra, que hoje em dia quem vai lá encontra aquela rodovia dupla, tranquilo, sendo arrumada sempre, mas antes ela praticamente era um carreiro suntuoso e muito escorregadio. E relatos assim do meu próprio avô da época, para subir ali, quando ele mudou para cá em 62, no caso contando a história da minha família, em 62, o caminhão que veio trazendo a mudança precisou ser arrastado, puxado por guindastes, porque em dezembro, quando ele chegou, era impossível ascender a serra, no caso. Então, o período de chuva, que praticamente naquela época era mais ou menos de setembro até março, abril, mais ou menos, com mais de 6 meses só de chuvarada, era quase impossível chegar aqui pela serra. Então a serra era um obstáculo, apesar de... E no livro ele fala muito disso também, dessa questão das pessoas, a relação delas com a serra, porque a serra era o quê? Era obstáculo que eles tinham para chegar até Tangará da Serra. Então, o storytelling, o que é um storytelling? Storytelling também, mas storyline, que eu coloquei storyline, mas storytelling também, que é o que? A história em uma linha. Ou seja, a história que nós vamos contar em uma linha. Claro que passa de uma linha, né? No máximo até 5. Ó, João Lima dos Reis é o personagem que eu criei, tá? É fictício, não existe ou não existiu. Se existiu é coincidência. João Lima dos Reis, por influência de parentes, ó, informação que nós pegamos lá, resolve vender suas terras no Paraná e migrar para Mato Grosso com toda a família. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um acontecimento, um fato. Aí que eu preciso movimentar essa história, ó. Para alcançar seu objetivo, contudo, precisa enfrentar as chuvas constantes e a escorregadia certa para o plano. Então, eu preciso, o que eu tenho? Para que eu ache um storytelling, haja uma história, eu preciso ter um problema. O problema principal, já que a nossa ideia era tratar da travessia, vai ser o ponto final da travessia. Chegar até aqui, naquele período, com poucas estradas e praticamente no meio da mata cerrada, no meio do cerradão mesmo, já era difícil no período de seca. Imagina no período das águas. Então, esse sujeito, João Lima, ele virá para cá no período chuvoso, porque ele não conhece o terreno, ele não conhece o ambiente. Ele está acostumado lá com o sudeste, o sul, o norte do Paraná e São Paulo ali. Então, ele não está acostumado com o ambiente para cá, né, um ambiente mais selvagem, vamos colocar assim, e ao enfrentar, e toda a história vai se basear no quê? Vai se basear nessa saída vamos dizer assim, da civilização lá da década de 50, 60, 70, aí vai saindo daquela civilização e vai entrando o quê? Cada vez mais se aprofundando na vida selvagem. É como hoje uma pessoa de Mato Grosso pegar e sair em direção ao norte, né? Aqui seguindo a estrada, indo em direção após Diamantino, Rondônia, aqueles bandos. Então, era a mesma, você sai do ambiente mais conhecido e vai entrando nesse desconhecido. Então, essa é a história que nós, a partir das pesquisas buscadas, pretendemos contar. Tá? Personagens, ó, eu preciso criar personagens. Lembra, eu criei lá o João Lima dos Reis, mas
Ele é o único personagem? Não, eu preciso criar personagens que estejam em volta dele. Embora seja um curta, vamos colocar assim, em comparação, seria tipo um conto. É uma história com poucos personagens, mesmo assim eu preciso que de um ambiente. Não é, no conto, eu com poucas linhas eu consigo ambientar esse local. No curto eu preciso mostrar isso, né? Então, se eu quero mostrar pessoas, eu preciso de outros personagens para completar aquela cena. Tá? Então, existem vários tipos de personagens, mas vamos focar em 3, que é o principal, o secundário e, no caso, outros. Tá? O que seriam esses outros? Seriam os figurantes mesmo, seriam aquelas pessoas que estariam apenas assim para tapar buracos. Alguns podem ter falas, a maioria não. Tá? Então o principal é sobre quem a história conta. Qual que é o nosso personagem principal? O João. Tá? O João ali é o personagem principal da nossa história. Aí os secundários, que serão secundários? Serão pessoas próximas a ele. E os familiares, amigos, etc. Ou seja, aquelas pessoas que vão ter diálogo com ele, que vão